Você já refletiu sobre o poder oculto e transformador das palavras de Jesus? Nesta semana, exploramos as profundas lições das parábolas em Marcos 4. Na recapitulação do auxiliar do professor de hoje, vamos abordar os temas principais da lição, que são a alusão ao livro de Daniel na proclamação do Reino de Deus e o Reino de Deus no Evangelho de Marcos. Vamos começar com uma oração. Querido Deus, agradecemos por essa semana de estudo e pelas revelações encontradas em Sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo continue a nos guiar e iluminar nossas mentes, ajudando-nos a aplicar essas lições em nossas vidas diárias. Que possamos crescer em amor, união e verdade. Em nome de Jesus, amém. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Para Que Todos Saibam. Esta foi a semana 4, que teve como título Parábolas. E o verso para memorizar: então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, versos 24 e 25. Ao estudarmos as parábolas de Jesus em Marcos 4, notamos um tema importante: o Reino de Deus. Esse tema é introduzido pela primeira vez em Marcos 1, versos 14 e 15. Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Qual é o significado do reino de Deus conforme apresentado em Marcos? A resposta a essa questão será o tema central que recapitularemos hoje. O exame desse assunto e do seu significado nos ajudará a compreender melhor as parábolas de Jesus. Hoje analisaremos os temas do cumprimento do tempo e do reino de Deus em sessões selecionadas do Evangelho de Marcos. O nosso estudo incluirá 2 sessões. Primeiro, a alusão ao livro de Daniel na proclamação do reino de Deus. Nessa parte, estudaremos um possível contexto para a expressão de Marcos 1,15, o tempo está cumprido. E na sessão 2, o reino de Deus, no Evangelho de Marcos. Essa sessão inclui uma análise contextual do termo Reino de Deus, encontrado em Marcos capítulo 1 e capítulo 4. A ideia do Reino de Deus ganha destaque desde o início do Evangelho. Marcos 1, verso 15, declara: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Outras referências ao Reino de Deus incluem Marcos 4, 11, 26, 30, dentre muitos outros. Portanto, o reino de Deus é um tema recorrente no Evangelho de Marcos. Vamos ao primeiro tema, a alusão ao livro de Daniel na proclamação do reino de Deus. A visão de Daniel 7 apresenta explicitamente o tema do reino de Deus. O Filho do Homem, de acordo com Daniel 7, versos 13 e 14, recebe um reino e, diferentemente dos reinos terrestres apresentados no início do capítulo, esse reino jamais será destruído. Isso está em Daniel 7,14. Essa visão celestial é tanto sobre o Filho do Homem quanto sobre o reino eterno. Além disso, está relacionada ao cenário terrestre em que o chifre pequeno tem domínio sobre a terra e especialmente sobre os santos do Altíssimo. Depois disso, o Filho do Homem vai até o Ancião de Dias para o juízo. Daniel 7,26 declara: será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio. Assim, o poder que persegue os santos perderá seu domínio. Essa cena de Daniel representa um ponto de virada na história do plano da salvação, retratando a vindicação do povo de Deus e o fim da soberania do chifre pequeno. Então, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Daniel 7, 27. Consideremos as implicações importantes desses eventos futuros. Primeiro, o chifre pequeno perderá sua autoridade sobre os santos. Segundo, o juízo significa a vindicação do povo de Deus, os santos. O reino de Deus não é um reino isolado, confinado apenas aos domínios celestiais. Ele inclui os santos. Em outras palavras, é o reino do povo de Deus. A questão é: como o reino de Deus se torna real para pessoas como Daniel, Marcos e nós? Daniel nos ajuda a responder essa questão, iluminando nosso entendimento sobre um aspecto central do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Esse aspecto central é a intervenção do Messias, o príncipe. Daniel 9, 25. Daniel descreve que no fim das 70 semanas proféticas, o ungido será morto. Daniel 9, 26. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Daniel 9, 27. Jesus deu fim ao sacrifício levítico quando se tornou o sacrifício. Assim, o povo do reino é comprado com o sangue do Messias. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pedro acrescenta outro elemento importante na linha do tempo divino ao dizer sobre Jesus: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, verso 20. A expressão "foi manifestado nestes últimos tempos" nos dá uma percepção importante para compreendermos Marcos 1,15, que abordaremos na próxima sessão, que é o reino de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos 1, versos 14 e 15, afirma que Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esses versos fornecem alguns elementos importantes para a nossa consideração. Primeiro, a essência da pregação de Jesus era o reino de Deus. Esse tema é mencionado explicitamente em Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino. Em segundo lugar, o conteúdo de sua proclamação era orientado em termos escatológicos. O tempo está cumprido. A que tempo Marcos se refere nessa passagem? Deve necessariamente ser o tempo da última semana da profecia das 70 semanas de Daniel 9. Em Marcos 1, o autor não define explicitamente o que é o reino de Deus, mas, em vez disso, nos oferece algumas informações valiosas em Marcos 4 e nos capítulos seguintes, sobre a natureza desse reino. Além disso, Marcos apresenta o reino de Deus dentro de um intervalo de tempo profético. Talvez por essa razão, o Evangelho de Marcos tenha sido identificado como o Evangelho do tempo cumprido. Como entender as palavras "o reino de Deus está próximo"? A língua grega usada por Marcos no seu evangelho nos dá algumas pistas. A frase "o tempo está cumprido" e "o reino de Deus está próximo", de Marcos 1, verso 15, no original grego traz a conjunção kai e é reconhecida especialmente como um elemento que liga duas palavras ou frases. E sua tradução mais comum é a conjunção e. Contudo, kai
pode funcionar como uma partícula explicativa, geralmente chamada de cair epesegético. Isso significa que uma palavra ou cláusula é conectada por meio de cair com outra palavra ou cláusula para explicar o que vem antes dela e assim por diante. Nesses casos, a palavra cair pode ser traduzida como isto é, ou seja. Se Marcos 1, verso 15 estiver dentro do último caso, podemos entender a frase desta maneira: o tempo está cumprido, isto é, o reino de Deus está próximo. Em outras palavras, a vinda do reino de Deus significa que o tempo mencionado por Daniel estava se cumprindo. Nesse caso, Jesus Cristo personifica o reino de Deus, e essa interpretação está de acordo com a ênfase pragmática de Marcos. Em Marcos 1, o reino de Deus é o reino de Jesus Cristo, que veio dentro da agenda profética divina para proclamar as boas novas da salvação. Assim, o reino de Deus envolve a redenção e a restauração da humanidade. Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o momento em que o reino de Deus viria, e ele respondeu: porque o reino de Deus está entre vocês. Veja Lucas 17, verso 21. Paulo também parece apoiar essa perspectiva ao escrever: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, versos 4 e 5. Jesus apela aos seus discípulos para que creiam no Evangelho a respeito do reino e se arrependam. O verbo grego metanoia significa arrepender-se e tem o sentido de ser convertido, que é um pré-requisito para experimentar o reino de Deus. Tudo o que diz respeito ao anúncio de Jesus está centrado nessa questão. As pessoas são convidadas a crer no Evangelho do Reino e a aceitar-lhe. Essa foi uma prioridade no ministério de Jesus. Por exemplo, ele exortou seus discípulos dizendo: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Marcos 1, verso 38. É nesse contexto que devemos ler as parábolas de Marcos 4 e o restante do livro de Marcos. Isto é, devemos entender esses textos como uma elucidação do mistério do reino de Deus. Marcos 4, 11. O substantivo grego mysterion significa o conteúdo daquilo que não era conhecido antes, mas que foi revelado a um grupo interno ou a um círculo restrito, um segredo. Os mistérios do reino dos céus foram revelados na primeira vinda de Cristo. Mateus 13, verso 11. O próprio Jesus esclareceu que não há mistério em sua mensagem, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Marcos 4, verso 22. Esses mistérios do reino, que já não são mistérios, pois foram revelados, não seriam compreendidos por todas as pessoas. O Evangelho, a semente, é espalhado por todos os tipos de solo, mas, infelizmente, nem todos os solos produzem os mesmos resultados. Marcos 4, versos 3 a 20. O desenvolvimento espiritual no reino de Deus é semelhante aos processos de crescimento de uma planta. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Veja Marcos 4, 28. Esse desenvolvimento também inclui a colheita dos frutos. E, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice.
porque chegou a colheita. Marcos 4, 29. A seguinte ideia está implícita nesse contexto. Antes de Cristo reunir as pessoas para o seu reino, na colheita do fim dos tempos, ele primeiro precisa lançar a semente, o Evangelho, sobre o solo. Marcos 4, 26. O reino de Deus inicialmente parece pequeno. A semente parece insignificante. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Marcos 4, 32. O tempo cumprido, mencionado por Marcos no seu Evangelho, começou quando o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo em sua primeira vinda. Cristo encarnado é a essência do Evangelho, as boas novas. Em cada aldeia que o acolheu, Jesus pregou sobre esse reino. Ele veio para lançar essa semente no solo de cada coração. Embora pequeno no começo, o reino se tornará imenso no fim. Jesus encoraja as pessoas a receber o reino nas circunstâncias atuais em que vivem. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 15. Em outras palavras, o Salvador incentivou as pessoas de sua época e da nossa a viver no reino como uma experiência presente. No entanto, ele deixa claro que o fim dos tempos ainda está por vir. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Marcos 14, 25. A escatologia de Marcos está consciente do fato de que o fim dos tempos ainda é futuro. Contudo, Marcos enfatiza o reino e seu estágio inicial ou experiência atual durante a época em que o Evangelho foi escrito. Ellen White declara: todos os que se tornassem súditos do reino de Cristo tinham que demonstrar fé e arrependimento, bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas, ajudariam os necessitados e levariam a Deus suas ofertas, defenderiam os desamparados, dando exemplo de virtude e compaixão. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Em sua vida diária, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus serão vistos. Do contrário, serão como palha lançada no fogo. O desejado de todas as nações, página 75. E para finalizar, uma pergunta para professores e alunos. Como você está experimentando o reino de Deus neste momento? E, pelo que você percebe, como as pessoas reagem e respondem ao ensino sobre a segunda vinda de Cristo? Quão importante é o reino de Deus para a sua pregação do Evangelho? Se você é professor ou professora da Escola Sabatina, o conteúdo desta semana está repleto de lições para compartilharmos. Eu aguardo você amanhã para darmos início à lição 5. Obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa semana. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.